Fala pessoal, bom dia. Vamos falar aí do capítulo 20 de História 1, a conjuração carioca e a conjuração baiana, ok? Eu não consegui encontrar nenhum slide sobre a conjuração carioca e também não fiz, então vou só falar na parte dela e na parte da conjuração baiana a gente segue o slide, ok? Então a conjuração baiana ela aconteceu, quer dizer, ela não aconteceu, né? Ela é uma conjuração que não aconteceu. Ela é uma conjuração que se restringiu, está escrito isso literalmente lá na página 4, na página 49. Se restringiu única e exclusivamente ao campo das ideias, tá? Então a gente vai ver que ela foi uma conjuração que não aconteceu, mas o epicentro, né, dos acontecimentos que a gente vai falar se deram aí em 1794, ok? Enquanto a conjuração baiana aconteceu em 1788, 89, né? Cerca de 10 anos depois da Revolução Francesa, e a conjuração baiana foi fortemente influenciada pelos ideais da Revolução Francesa, a gente vai ver isso já já, ok? Então, o Rio de Janeiro, o primeiro texto vai falar sobre o contexto histórico da conjuração carioca, né? O Rio de Janeiro, no século XVIII, era uma cidade importante, né? Ganhou mais importância ainda após 1763, quando virou capital do Brasil por conta da mineração, já que o Rio de Janeiro está muito mais próximo da região mineradora do que Salvador, né? E na segunda metade do século XVIII, a gente tem a crise da mineração e o Marquês de Pombal vai acabar determinando que a capital fosse transferida para o Rio de Janeiro para facilitar o escoamento do ouro para Portugal, a fim de evitar sonegação e contrabando de impostos, ok? Então, o Rio de Janeiro ganha uma importância muito grande no século XVIII e, à medida que o Rio de Janeiro ganha importância, Salvador perde, porque Salvador perdeu o status de capital, né? E a gente vai ver que isso, em grande medida, resulta no que foi a Conjuração Baiana, ok? Então, no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, foi construído o Aqueduto da Carioca, o famoso Arcos da Lapa, então aquilo ali é bastante antigo, né? Logo depois foi construído o Forte de Copacabana, né? A cidade ia crescendo à medida que sua importância política e econômica também ia crescendo, né? E depois que a cidade virou capital, a elite carioca pôde se tornar mais prestigiada ainda e pôde ter mais contato com a Europa. Os navios, naturalmente, que vinham de Portugal após 1763, passam a vir basicamente direto para o Rio de Janeiro. Claro que nem sempre vinham para cá, mas o contato entre o Rio de Janeiro e Lisboa se intensificou após o Rio de Janeiro se tornar capital. E isso abriu as portas para a elite brasileira estudar, não é, na Europa. Então, isso que era um privilégio dado, né, pelo colonialismo, né, da elite poder estudar na Europa e entrar em contato com as ideias mais prestigiadas, mais atualizadas, digamos assim, né? Eu acho que isso era um dos grandes méritos, uma das grandes honras, né? Uma moral danada que a elite tinha de poder ir para a Europa e estudar. Mas essa mesma elite, quando voltava, costumava ser, como é que eu posso dizer, uma pedra no sapato do governo português. Por quê? Porque ao entrar em contato com as ideias iluministas na Europa, essas pessoas, esses jovens, geralmente o jovem, né, cheio de ideal, acredita que vai mudar o mundo, chega aqui no Brasil e começa, né, a apontar para horizontes que até então não eram vistos ou ditos, né? E isso despertava, em muitos casos, um descontentamento muito grande, né? E é isso exatamente que vai acontecer no Rio de Janeiro. A elite carioca vai voltar e vai trazer, né, da Europa ideias, né? Principalmente as ideias iluministas, né? Muitos desses intelectuais, dessa elite que ia para a Europa estudar, acabava aprendendo francês e acabava lendo Rousseau, Montesquieu, tudo no original. Alguns deles, inclusive, acabavam trazendo ilegalmente esses livros para o Brasil. Era terminantemente proibido, né, ler-se Voltaire, Rousseau no Brasil.
tá? Por conta das ideias iluministas, né? O governo absolutista português queria o tempo todo se precaver, queria evitar que as ideias iluministas chegassem aqui, ou até mesmo em Portugal. Claro que em Portugal era muito mais difícil de barrar o avanço das ideias iluministas, mas o medo era de que essas ideias pudessem resultar numa revolução social, ok? Então, como diz lá na página 48, para a monarquia lusitana, o pensamento iluminista era bastante perigoso na medida em que dava margem à reflexão da sociedade colonial com respeito à dominação metropolitana. Metropolitana é de metrópole, metrópole não é nesse sentido uma grande cidade, é o país colonizador, no caso Portugal. Lusitana, vocês sabem também que está se referindo a Portugal, né? Então, para a monarquia portuguesa, para a monarquia lusitana, as ideias iluministas eram muito perigosas, né? Principalmente porque, no geral, não sempre, tá? Mas na maioria das vezes, os pensadores iluministas tinham uma simpatia muito grande pelas ideias republicanas, né? E aí, por isso que obras como do Montesquieu, Voltaire e Rousseau, como eu disse, foram proibidas de circular aqui, né, na colônia, e menos ainda de serem reproduzidas aqui, já que desde 1785, aliás, a partir de 1785, a rainha vai reafirmar uma proibição tanto de produção manufatureira quanto de produção de textos no país. Tudo com o objetivo de evitar revolta, né, de evitar a autossuficiência da colônia, né, de evitar que a elite buscasse, através das ideias iluministas, reformar o pacto colonial ou até mesmo buscar a separação com Portugal. Enfim, por isso que Portugal mantinha sempre ali a colônia, digamos, em rédeas curtas. Ok? Em 1771, a elite carioca, né, formada geralmente por pessoas que haviam estudado na Europa, como eu disse, acabaram fundando a Academia Científica do Rio de Janeiro. Nessa academia eles discutiam assuntos variados, né, desde a composição química da água até os malefícios do álcool, ou seja, os caras eram geralmente nerds das mais variadas áreas do saber, desde a química até a política e tal. E eles acabavam conversando muito sobre esses temas nessa academia científica, que foi fundada em 1771, só que logo esses debates acabaram naturalmente se convertendo em debates políticos, mas debates ainda muito modestos, debates a partir da ideia, debates a partir dos textos que se traziam da Europa, né? Ou que se tinha tido contato lá. Em 1786, esse grupo, que havia fundado em 71 a Academia Científica do Rio de Janeiro, fundou a Sociedade Literária do Rio de Janeiro. Nessa sociedade aí tinha poeta, escritor, médico, advogado, e todo mundo acabava se reunindo, né, semanalmente para debater assuntos culturais e científicos, mas também política. Esses sujeitos da Sociedade Literária do Rio de Janeiro costumavam criticar a realidade colonial, né, confrontando os ideais de liberdade, assim como debatiam o direito dinástico e o poder absoluto dos reis, ou seja, costumavam questionar, debater, refletir sobre o cenário político, né? E criticavam aí a realidade colonial. Muitas vezes não havia ainda essa ideia de independência, mas se criticava muito ao fato do país estar refém das vontades de Lisboa, das vontades dos portugueses, né? Depois, um médico recém-chegado, né, de Portugal, recém-chegado da Universidade de Coimbra, e olha, acusado terrivelmente de ter em casa uma das obras do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Olha que homem terrível, acusado de ter um livro do Rousseau. E aí ele começou a ser um dos mais eminentes debatedores dessa sociedade literária, e a partir daí ele começou a despertar uma atenção maior das autoridades, que desconfiavam muito dessas reuniões, principalmente por conta, né, do que havia acontecido em Minas Gerais na Conjuração Mineira. Então havia ainda um medo muito grande das autoridades de que aquele evento pudesse influenciar num
movimento numa outra região ou até mesmo lá em Minas Gerais. E aí, em 1794, o vice-rei, o Conde de Resende, acabou recebendo uma denúncia, teve um X9, assim como a Inconfidência Mineira teve lá o Joaquim Silvério dos Reis. Em 1794 também teve um X9 que entregou para o governador, ou para o vice-rei, né, que desempenhava mais ou menos a mesma função que o governador, e aí entregou todo mundo. Né? O Conde de Resende acabou estabelecendo uma grande devassa, invadiu um monte de casa, estabeleceu uma série de processos tipo inquisitoriais, né? Onde a investigação foi levada às últimas consequências. Os líderes, né, dessas sociedades literárias acabaram sendo presos, mas depois de muita casa revirada, muito papel apreendido, muita investigação realizada, as autoridades acabaram não encontrando nenhuma prova efetiva de que esses intelectuais pretendiam uma revolta em si, né? E aí eles viram que basicamente era um grupo de intelectuais pensando, né, a política, questionando a realidade social, política e econômica daquela época. E aí, em 1797, os incriminados foram absolvidos, né? Embora alguns deles continuassem defendendo que a república era melhor que a monarquia e que os reis eram tiranos, né? Então isso mostra que o movimento era muito autêntico nas suas ideias, mas ele não tinha base concreta, base sólida para se tornar uma conspiração. Tanto é que os absolvidos mantiveram, né, as suas ideias, mantiveram as suas críticas à República, mantiveram as suas defesas à República e críticas à monarquia. Ok? De todo modo, essa conjuração, ainda que ela não tenha acontecido de fato, ela é importante porque ela mostra que o iluminismo já encontrava espaço aqui na colônia, né? Embora essa revolução não costume ser cobrada nas avaliações aí no Enem, nos vestibulares, etc., ela acaba sendo importante por mostrar, não é, que o iluminismo já encontrava eco entre os colonos, como está escrito literalmente lá na página 49. Beleza? Embora o movimento tenha se restringido, né, basicamente ao campo das ideias, como eu já disse. Agora a gente vai falar aí da Conjuração Baiana, né? Um movimento que aconteceu naturalmente na Bahia entre 1788 e 1789, ok? Mais especificamente lá na cidade de Salvador. Tranquilo? Esse movimento também é chamado de Conjuração dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, ok? Porque diferente da Conjuração Mineira, diferente da Conjuração Carioca, a Conjuração Baiana não contou apenas com membros da elite baiana, não é? Também contou com pessoas de classes populares, alfaiates, não é? Por isso o nome, né, Revolta dos Alfaiates, tinham muitos alfaiates, muitos costureiros, e muitos profissionais das mais diversas áreas, bem como também ex-escravos, né? Muitos libertos faziam parte do movimento, o que mostra já que a Conjuração Baiana teria sido, segundo alguns historiadores, a primeira grande revolução social do país, né? Porque na Conjuração Baiana existiam pessoas de diversas classes sociais e que faziam reivindicações também, né, sociais, porque desejavam a igualdade de direitos, né? Enfim, além de outras coisas que a gente vai ver até aí. Beleza? Então, vou seguir o slide, qualquer coisa depois eu volto para a apostila se eu esqueci de alguma coisa. Tá? Quais são os fatores que contribuem para a Conjuração Baiana? Okay? Fatores externos, né? A influência do iluminismo, sobretudo da Revolução Francesa, principalmente da fase jacobina, né? Da Revolução Francesa, que se inicia lá em 1792, né? Quando é proclamada a República Jacobina na França. A gente já viu que os jacobinos eles pensavam o ideal de liberdade de forma, digamos, mais radical, e eles haviam determinado o fim da escravidão nas colônias, o que levou, inclusive, à Revolução do Haiti, que fez junto a independência do Haiti e a abolição da escravidão lá.
né? Além disso, a Revolução Haitiana acabou fazendo com que os brancos do Haiti fossem expulsos, né? Deixassem de ser proprietários de terra no Haiti. Podia ficar um ou outro desde que não fosse proprietário. Na primeira Constituição haitiana lá estava estabelecido que os brancos não poderiam ser proprietários. E essa revolução, naturalmente, deixou os países vizinhos com muito medo de que ela pudesse influenciar outros países. Por isso existe um livro chamado Onda Negra, Medo Branco, porque mostra justamente que à medida que esses movimentos negros, né, em busca de emancipação, em busca de abolição, cresciam, mais crescia o medo branco das elites coloniais, né, e, portanto, aumentava o desejo dessas elites coloniais de evitar que movimentos semelhantes acontecessem no seu país. Por isso, a Conjuração Baiana também será duramente combatida, assim como foi a Inconfidência Mineira, embora a baiana tenha sido menos, digamos, vitoriosa ou audaciosa do que a mineira, ok? Já que ela não tinha, não é, a mesma solidez que a mineira, até porque na Conjuração Baiana, pelo simples fato de estar em pauta a abolição da escravidão e o trato igualitário para todos, independente da cor ou da posição social, isso já fragilizou o movimento, porque a elite, que também fazia parte da Conjuração Baiana, acaba, né, em grande medida ficando muito desconfiada do movimento e teme, não é, por ele, porque se ele se radicalizar, a elite vai perder, né? Então, certamente foi aí, não é, foi nessa rachadura que a Conjuração Baiana perdeu a sua chance de sair vitoriosa, ok? Então, um dos trechos aí de um dos panfletos que foi divulgado em agosto de 88, em Salvador, diz assim: Animai-vos, povo baiense, pois está para chegar o dia feliz da nossa liberdade, o dia em que seremos todos irmãos, o dia que seremos todos iguais. Então, essa ideia de igualdade certamente foi uma das principais rachaduras aí na Conjuração Baiana, já que a elite de Salvador não estava nem um pouco disposta a discutir a questão da abolição da escravidão, por exemplo. Fatores internos, não é, a decadência econômica, a crise de abastecimento, baixos salários, opressão fiscal e a escravidão. A decadência econômica de Salvador vinha desde o momento em que Salvador perde o posto de capital, em 1763, como eu já disse. Crise de abastecimento porque os fazendeiros acabavam ampliando as áreas de plantação para exportação, principalmente de cana-de-açúcar, né? E isso diminuía as áreas de plantação para a subsistência, para o consumo interno, né? E isso levou a uma crise de abastecimento que, por vezes, foi acompanhada de ondas de saque em Salvador, ok? A população, por vezes, via uma carrocinha passando com um carregamento de carne, de feijão, de arroz, ia lá e vral saqueava tudo, porque estava todo mundo passando fome mesmo, né? Estava na onça, literalmente, beleza? Baixos salários e a opressão fiscal, né, da coroa portuguesa, que queria extrair o máximo de recursos aqui da colônia, além da questão da escravidão, né? Como eu disse, a Conjuração Baiana é um movimento carregado de uma questão social. As lideranças do movimento, né? A gente tem artesãos, alfaiates e sapateiros, geralmente. A gente também teve soldados, negros alforriados e alguns membros das camadas intermediárias da sociedade ligadas à maçonaria, né? Aquela sociedade secreta que é carregada de controvérsias, mas que não cabe a gente discutir aqui o que é a maçonaria, até porque, por ser uma sociedade secreta, em história acaba ficando muito difícil, se não impossível, né, falarmos sobre ela, já que não se tem como ter um olhar mais objetivo sobre essa sociedade secreta. O que importa para a gente em história é que a maçonaria reuniu ao longo do tempo a elite, né, a elite econômica e intelectual. Há quem diga, inclusive, que a maçonaria além de uma questão meio que religiosa, né? Porque até eu não sei se pode se dizer que a maçonaria é de fato uma religião, acho que não, né? Mas enfim, ela é também muito uma espécie de associação de pessoas ligadas
por interesses políticos, né? Por interesses de influenciar nas decisões do país e na dinâmica de desenvolvimento da política, ok? Então, a gente vai ver, por exemplo, que lá no segundo reinado, a maçonaria vai de novo influenciar na política, tá? Os objetivos. Além da emancipação política, os conjurados baianos pretendiam implantar uma república democrática, aumentar os salários, abolir a escravidão, promover a igualdade social e racial, sobretudo porque, como eu disse, eram inspirados na Revolução Jacobina, né? Na Revolução Francesa, sobretudo na fase jacobina da Revolução. A atuação da Sociedade Secreta Cavaleiros da Luz, né, que é uma loja maçônica, responsável pela organização do movimento e pela panfletagem nas ruas de Salvador. Lembrando que produção de textos mecanicamente era proibido no Brasil, ok? Não se podia ter a produção mecânica de textos. Só vai ser autorizado a produção mecânica de textos no Brasil em 1808, século XIX, com a vinda da família real. Isso porque era feito controlado pela família real, a imprensa régia, ou seja, a imprensa do rei. E, naturalmente, só podia ser publicado algo que fosse de agrado do rei. Devido a uma série de crises, foi fundada em Salvador a Academia dos Renascidos, uma associação literária que discutia os ideais do iluminismo e os problemas sociais que afetavam a população. As primeiras reuniões ocorreram em 1790, ok? Cipriano Barata era um dos grandes líderes desse movimento, né? As denúncias, a devassa, as sentenças e execuções. O delator foi o ferreiro José da Veiga. Foram abertos mais de 30 processos e ao final houve 4 execuções, o soldado Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino. Então vejam, quem foi executado? Os soldados e os alfaiates. Então isso mostra que no caso da Conjuração Baiana a dureza da repressão vai ser dura, não é? Como foi na Conjuração Mineira, só que mais uma vez a justiça vem expressando, né, o seu trato para com os humildes, que era muito mais repressivo, muito mais autoritário, muito mais punitivo do que era para as elites, ok? Repressão ao movimento. Uma terrível repressão tomou conta da cidade de Salvador. A repressão ao movimento foi das mais violentas, com a execução de 4 revolucionários baianos enforcados na Praça da Piedade. Esse fato permanece na memória da população, o busto dos 4 heróis que morreram pela independência e construção de uma sociedade igualitária e sem escravidão. São esses caras aí, né? E parece que na Bahia há uma memória, né, ainda muito interessante sobre esses caras, né, e sobre a atuação deles na Conjuração Baiana. Isso é positivo, né? Primeiro que a história ela tem o seu papel, né? Assim como a nossa memória tem um papel. A nossa memória individualmente enquanto pessoa tem um papel, né, para orientar a nossa vida, a história também tem um papel de memória, né, para meio que fazer o que a memória faz na nossa vida individual. Nos dá ferramentas para se portar politicamente, socialmente, enfim, né, no presente, com base sempre na nossa memória do passado, ok? Então aqui a gente vai falar só dos líderes do movimento, né? O Luiz Gonzaga das Virgens, por exemplo, nasceu na cidade de Salvador em 1762, era filho do alfaiate Joaquim da Costa Rubim e de Rita Gomes da Veiga. Solteiro, foi preso em 24 de agosto de 1798, julgado pelo Tribunal da Relação em 5 de novembro de 1799. Algumas datas em história são interessantes, né? 24 de agosto foi o dia da morte de Vargas. Foi enforcado e esquartejado na Praça da Piedade em 8 de novembro de 1799 aos 36 anos, né? Então, isso mostra aí que esses caras foram meio que usados como exemplo pela coroa portuguesa. Olha, se você fizer algo contra a coroa, vai ser esse o trato que você vai receber. É mais ou menos isso que a coroa portuguesa está dando de recado. O Lucas Dantas era um soldado do regimento de artilharia, filho do homem branco Domingos da Costa e de Vicença Maria. Lucas Dantas resistiu bravamente à prisão, foi gravemente ferido na testa.
um corte de mais de 3 polegadas. A cicatrização do ferimento demorou pelo menos 3 meses para se completar. Lucas Dantas, do Amorim Torres, foi preso no dia 9 de setembro, um domingo, na fazenda. Topo do Nambi, sertão da Água Fria, de Água Fria. Morreu na forca. Além disso, deveria ter a cabeça e as mãos cortadas e expostas no local da execução. A sentença foi confirmada no dia 7 de novembro. João de Deus, nascido em Salvador, filho de mulata alforriada e português, casou-se cedo, tornando-se pai de 5 filhos. É preso em 1798, condenado à morte e enforcado. Seu corpo é repartido em pedaços e exposto em praça pública. Coisa horrível, né? Bem, isso mostra aí, lembra daquela onda de linchamento que havia acontecendo? Será que aquilo não é uma espécie de repetição do passado, né? Manuel Faustino nasceu em Salvador, filho de uma escrava liberta, seu pai oficialmente desconhecido. Julgado e condenado à morte, é enforcado na Praça de Piedade, juntamente com os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e também o alfaiate João de Deus Nascimento. Antes da punição desses homens, mandaram construir uma nova forca, sendo que a anterior, num certo dia, amanheceu incendiada. Amarraram-nos pés, mãos e tronco num palanque, e assim foram carregados para morrer na forca nova. Então isso mostra aí, né, que possivelmente a própria população destruiu a forca, né, numa espécie de apoio não tão declarado à causa da conjuração baiana, mesmo quando ela havia sido derrotada, né? Então isso mostra aí, de forma, para mim pelo menos, bastante interessante o quanto a população estava disposta a fazer algo para que aquele movimento não morresse, né? Não morresse sem nenhum sentido, né? E aí você pode pensar, pô, mas eles só foram lá incendiar a forca. Gente, isso já era muito, né? Porque nessa sociedade onde a repressão era terrível, se alguém fosse pego fazendo isso, certamente a punição seria a mesma, se não muito semelhante aos dos alfaiates e soldados aí enforcados. A influência da Conjuração Baiana. A revolta dos alfaiates, ou a Conjuração Baiana, como vimos, foi fortemente influenciada pela fase popular da Revolução Francesa e seus importantes avanços sociais em benefício das camadas populares, como o ensino gratuito e a abolição da escravidão nas colônias francesas. Essas conquistas, principalmente esta última, influenciaram outros movimentos de independência na América Latina, como o caso do Haiti que eu falei, né? Que acabou sabendo do que havia acontecido lá na França e acabou levando o ideal de independência e de abolição da escravidão por conta principalmente de um escravo haitiano que aprendeu a ler. E esse foi a grande transformação do Haiti. O fato de um dos escravos, o Toussaint Louverture, ter aprendido a ler e ter tido acesso aos textos que vinham da França revolucionária. E aí ele soube o que estava acontecendo na França revolucionária, soube que os jacobinos haviam abolido a escravidão nas colônias e falou, opa, agora é a hora, vamos fazer a abolição da escravidão aqui no Haiti, vamos fazer também a independência. Ele em si não conseguiu isso, mas ele abriu caminho para que outros o fizessem, né, terminassem o processo. E aí o Haiti conquistou a sua independência e fez, né, junto com isso, a abolição da escravidão. Mas hoje o Haiti é o país mais pobre da América, o mais pobre do mundo fora da África. E isso se deve em grande medida a uma espécie de bloqueio econômico que os países vizinhos, inclusive o Brasil, fizeram ao Haiti com medo de que o processo político ocorrido no Haiti se espalhasse pela América. Então o Haiti é muito do que é hoje em virtude da ação dos seus próprios, vizinhos como o Brasil, que acabaram virando as costas para o pequeno Haiti, muito com medo daquela onda negra que havia, ocorrido no Haiti. E como eu disse, por isso tem um livro chamado Onda Negra, Medo Branco, que mostra justamente, que à medida que o movimento negro se fortalecia e que as revoltas aconteceram lá no Haiti, isso despertava nas elites um medo muito grande e fazia com que ela naturalmente se antecipasse, criando estratégias para segregar os negros, para limitar o acesso deles à sociedade.
ok? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, postem aí e a gente esclarece na próxima aula. Um abraço e eu fui.